Cyberbullying, sexting, revenge porno ou vingança pornô e suas consequências traumáticas no psiquismo dos vitimados. Bem, primeiro eu vou falar um pouco sobre a questão do bullying, né? Porque o cyberbullying é uma evolução do bullying clássico. O bullying, na verdade, né, o menino mau, o menino agressivo, o malcriado, o malvadinho, ou vocês podem trocar aqui, eu falo menino, mas vocês podem trocar as figuras, a menina má, a menina malcriada, a menina malvadinha, o grupo mau, o grupo malcriado, o grupo malvadinho, o grupo perverso, o grupo violento. Às vezes escolhe uma vítima e aquela vítima passa a ser alvo de ataques. Para quê? Para desestabilizar o psicológico, para botar a pessoa em xeque, para fazer com que a pessoa faça o que elas querem. É um tipo de manipulação. A gente sabe que existem perfis, né, e traços que têm maior potencial, por exemplo, de fazer processos manipulatórios. E dependendo do tipo de força que essa pessoa aguenta, ela também tem uma estrutura e uma neuroestrutura que, além de receber, né, se as pessoas que conseguem receber muito bem o bullying, conseguem lidar bem com essas questões, mas tem pessoas que não conseguem e outras pessoas que às vezes passam por bullying no processo de falta de resiliência são os produtores de bullying também. Então, é muito comum que esses malvadinhos, que essas malvadinhas, ou que um grupo bem malvadinho faça bullying, porque é uma maneira que eles têm de, por exemplo, lidar com o processo de falta de resiliência e reproduzir aquilo pelo qual eles já estão acostumados a vivenciar. Também é uma forma de interpretar a questão do bullying clássico, né? Então, o bullying, ele tem uma conotação que eu diria uma conotação mais endêmica, uma conotação mais focalizada, uma conotação mais regionalizada, é uma conotação muito mais de um grupo específico, ou de pessoas específicas, ou de uma pessoa específica para com a sua vítima, que é escolhido ali a dedo, justamente porque percebe-se naquela pessoa uma falha emocional ou uma janelinha killer onde ele possa adentrar e fazer uso capião das energias e desestabilizar o emocional dessa pessoa. Então, o que acontece, né? Quando a gente pensa em bullying, a gente tem que pensar que é uma coisa mais endêmica, que é uma coisa mais localizada, como, por exemplo, aqueles bullying clássicos que a gente viveu, ou vivia, ou vive, por exemplo, na escola, num curso, num trabalho, com alguns grupinhos fedidos da família, com pessoas, ou que é muito pior, né? Quando o bullying começa na família, quer dizer que às vezes a criança, o adolescente e o adulto passou por processos de bullying desde a infância. E esse bullying foi sendo evoluído até a fase adulta. Por isso que algumas pessoas na família não se dão bem, porque elas estão passando ali por bullying há 1000 anos, às vezes até. Então, que é muito mais patológico. Aqui, sim, você pode gerar um fazedor de bullying do futuro como reflexo de algo... Como reflexo, né, de algo que a pessoa... Eu tive que dar uma pausada, a gente passou um cara bem com a moto, bem barulhento. Entendeu? Como reflexo de algo que a pessoa meio que foi se neuroestruturando ao longo da vida, e ao invés de se criar ali processos de resiliência e ressignificação de o porquê essas pessoas fazem isso ou porquê as pessoas fazem assados, elas preferem reproduzir porque existe um gozo, entendeu? Existe esse gozo, que é o gozo de sair da posição de vítima e tá na posição do malfeitor. Então, aqui, olha só, existe uma questão masoquista, uma questão sadomasoquista, que eu penso até numa questão de uma fase anal
mal trabalhada, onde ocorreu um sadismo anal ali, e essa pessoa ficou com uma marca, né? Que pode tanto a gente pensar naquele traço masoquista misturado com um psicopata, por exemplo, e que esse processo de reprodução dessa dor agora entra numa conotação catártica, né, de devolver para o meio aquilo que se recebeu, e isso faz com que o indivíduo reproduza ao invés de entrar num processo de ressignificação, num processo de resiliência. Então, aqui, olha só, o detalhe da gente pensar o bullying clássico, né? O bullying clássico, ele vem dessa coisa endêmica, ele vem dessa coisa regionalizada, ele vem dessa coisa localizada, dessa coisa focalizada. Só que agora, o bullying, ele tomou uma proporção de transformação endêmica, de sair de uma posição localizada para uma posição agora pandêmica de disseminação do ódio, de disseminação da maldade. Então, antes algo que era só algo que já era terrível, que inclusive as pessoas que passam por bullying ficam com PTSDs, ficam com estresse, né, pós-traumático, ficam com uma marca, às vezes, que produz insegurança, dependendo de qual a conotação dessas couraças de caráter a pessoa tem e seus processos de neuroestruturação. E se a pessoa, por exemplo, que passou por bullying por muitos anos, não fizer psicoterapia, não ressignificar essas dores, não ressignificar essas marcas, acontece de que ela pode tanto entrar num processo de persecutoriedade ad infinito, porque ela não vai conseguir lidar muito bem depois com as pessoas, vai ficar sempre com o pé atrás e realmente o sintoma de persecutoriedade acaba se fixando naquele psiquismo e criando barreiras, né, de socializar, por exemplo, e a pessoa vai acabar indo para um processo mais de isolamento, às vezes entrando naquele comportamento misântropo, não por uma questão de escolha, mas por uma questão de proteção desse psiquismo contra o meio. Então, aqui é muito sério, né, gente? A gente tem um exemplo aqui bem grande de atores, né, famosos da Rede Globo, que eu acho eles super fofos, e que eles adotaram crianças negras e passam infinitamente ali por vários tipos de haters, de vários tipos de racismo e vários tipos de além de bullying, né? De bullying localizado, como um vídeo que eu assisti de uma da filhinha. Eu não me lembro muito bem o nome dos atores, acho que é Rodrigo, é Bruno, sei lá, Bruno Galhardo, eu acho que é esse nome. Mas ele tá ali com a família, com a mulher, e uma outra pessoa, uma portuguesa, vai lá e afronta a menina por ser negra. Então, olha só, um bullying endêmico ali, localizado, tete a tete. A mãe respondeu isso tanto para a pessoa que fez o bullying na cara, e depois ela usou o cyberbullying para disseminar e tentar acabar, lançar reflexão, e passa por cyberbullying. Ela fez o cyberbullying ao contrário, usou a mídia para colocar isso para frente, que eu achei isso genial, e tem que ser assim, porque as pessoas que fazem bullying e cyberbullying, elas sempre acham que elas estão numa posição em que a lei e a própria, a lei da internet, a própria lei em si vai fazer vista grossa. Eles acham sempre, né, esses malvadinhos, acham sempre que eles vão ficar impunes. E não pode ser assim. E justamente essa família fez a coisa mais adequada, que é ir lá e mostrar o bullying e atacar o bullying e, com a lei, proteger a criança, proteger o adolescente, proteger essa família, mostrando que existe lei para isso. Inclusive, existe lei para cyberbullying, que depois lá no meu canal no Telegram eu vou postar a advogada que vai estar falando sobre essa questão. Bem, mas voltando aqui à questão da diferenciação e os processos de consequência nesse psiquismo da pessoa, né, que passa, do vitimado que passa pelo bullying, é que
O bullying clássico em si já causa uma marca, né, uma trinca nesse psiquismo que faz com que a pessoa fique ali com dedos, ressalvas e mesmo às vezes até entra num processo de persecutoriedade, pode entrar em um processo melancólico, depressão, síndrome do pânico e outros sintomas relacionados ao processo mesmo de isolamento e a quantidade de fixação do trauma nesse psiquismo que vai fazer reverberar ali a nível de pensamento, de inconsciente, coisa e tal, e que a pessoa às vezes fica num processo de ruminação e não consegue sair disso, não consegue lidar com a situação estressora se ela, por exemplo, não pedir ajuda. Então, se você aí estiver passando por exemplo, sexting, o que seria sexting, né? Sex, todo mundo já sabe, é sexo. Ting vem de texto, né? Texting. E esse textos, que na verdade, esse sexting tá falando o quê? Sexo virtual. O que acontece? Hoje em dia, como a gente tem muitos meios de comunicação, de relacionamento relacionado a aplicativos, como por exemplo o Tinder, que é um aplicativo onde as pessoas colocam fotos nuas, peladas ou, sei lá, em posições mais sexuais. Eu sinceramente nunca entrei, não sei exatamente como é que é, mas pelo que eu escuto, é justamente isso, é um aplicativo que é onde as pessoas se encontram com uma finalidade sexual já implícita. Mas tanto os aplicativos de relacionamento, quanto os outros aplicativos onde as pessoas se conversam, Facebook, WhatsApp, Telegram, onde há trocas, onde pode haver tanto imagens, quanto videochamadas, pode levar, sim, a ter esse sexo virtual. E o sexo virtual pode entrar nessa questão do cyberbullying como uma forma tanto de extorquir pessoas, né, através de, dependendo de qual é o seu tipo de relação com essa pessoa pode tanto usar as imagens que você produziu, quanto os filmes, quanto mesmo a questão de ter tido, por exemplo, um sexo virtual, isso ir contra você. Esse vídeo tá falando sobre isso, né? Sobre cyberbullying e bullying contra, uma maneira de extorquir, como a gente acaba vendo muito casos sendo relatados de, por exemplo, uma pessoa criar um perfil fake, falso, né? E essa pessoa conquistar gente que tá lá do outro lado do mundo, vai e conquista. Às vezes é um cara e ele se passa por uma mulher e faz coisa e tal ali, e tem todo um chaveco de elaboração, né? Sexting, que é de texto, né? Sexual, que tem toda uma fala, e vai conquistando a pessoa. Depois que a pessoa, sei lá, mostrou um vídeo, fez uma coisa, a pessoa lança pro outro, assim, depois que conquistou toda a confiança dessa pessoa, a pessoa lança contra essa pessoa, tipo, ó, eu vou publicar esse vídeo aqui na sua rede social, na sua família, no seu Facebook, no seu WhatsApp, não importa, nas suas redes sociais, se você, por exemplo, não me pagar, por exemplo. Então, o sexting com cyberbullying é justamente isso, né? Então, é uma maneira de você aqui refletir a questão de que, dependendo do tipo de relacionamento, dependendo do tipo de conectividade que você faz, você pode passar por bullying. Isso é muito comum, gente, em adolescentes, que tem vários casos sendo relatados, e graças a Deus a mídia também tem o lado positivo, que a gente faz o contra-bullying, que é justamente mostrar, olha, você não precisa ficar passando por uma angústia se alguém tá tentando fazer uma extorsão, porque você confiou na pessoa e fez um sexo virtual, mostrou suas fotinhos da sua pepequinha ou do seu pepequinho, se você for um adolescente, e aí e essa pessoa tá ameaçando tanto a sua família, fala que vai matar a sua família, ou fala que se você não fizer isso, vai acontecer isso, e às vezes pode ter realmente, dependendo da conexão e da proximidade, pode ter ataques, mas
aguente o medo e procure ajuda. Existe sim uma delegacia virtual que atende exatamente esse sexting ou essa vingança pornô, né? Que seria o quê? A pessoa pega aqui, ó, pelo sexting as informações, te coloca numa situação onde você passa a confiar. É muito comum, você tem vários casos, gente, de relatos de uma pessoa que estava na Inglaterra e outra pessoa estava lá na Ásia e era um cara que se passava por mulher e o cara se apaixonou e manda dinheiro, aí fala que tá doente, fala que tá com câncer, fala que... Eles têm toda uma rede de chaveco para poder envolver a pessoa nesse sexting. E depois que você tá envolvido e aí começam os sexos virtuais, eles até colocam atores, que aí é bem a questão mesmo do street theater, que é quando as pessoas fazem os teatros de rua, contratam atores para poder estar dentro dessa gangue, para extorquir dinheiro de vocês. A questão aqui é que existe hoje uma proteção que aqui no Brasil, desde quando a Carolina Dickmann foi exposta, foi criada uma lei, que acho que é Lei 218 do Código Penal, que se a pessoa expuser fotos, vídeos e coisa e tal, elas podem até ser detidas, pode até ser presas e ter que pagar indenização. Então você aí que está passando por bullying, por cyberbullying, que está envolvido sexting, que está envolvido vingança pornô, porque você de alguma maneira confiou numa pessoa ou confiou num grupo. No caso, esse vídeo aqui eu tô fazendo porque uma mãe me pediu que, vou colocar o filho, não importa se é homem ou mulher, teve um primeiro relacionamento, assim, que se apaixonou, e ele colocou, vou colocar ele, tá, gente? Ele colocou fotinhos, ele fez vídeos, eles tinham uma troca chamegosa, e de repente, por alguma questão, eles cindiram. E, a pessoa que tava ali com um sentimento, que foi um sentimento de coração partido, expôs tanto fotos, quanto vídeo, quanto todo o conteúdo que eles tinham erótico para os amigos do grupo. E isso trouxe um mal-estar muito grande para esse adolescente. E aqui eu tô fazendo esse vídeo justamente para poder alertar que existe sim uma proteção legal, que existe sim uma implicação que essa pessoa pode sofrer por ter feito esse tipo de coisa para ameaçar a segurança psicológica, mental mesmo, daquele indivíduo que tem risco de suicídio, gente. Então, assim, um adolescente, principalmente um adolescente que está no processo de desenvolvimento, que ainda não sabe lidar muito bem com as emoções, tem até adulto que passa por isso, que não sabe lidar muito bem com as emoções, não sabe dividir amizade, não sabe entender os seus próprios sentimentos. O adolescente em si, ele tá passando por um processo, uma ebulição de sentimentos, tentando sacar quais são as coisas que estão por vir ali, tanto no seu campo afetivo, quanto na sua racionalidade, tá tudo em desenvolvimento. E aí, de repente, nesse processo, tudo bem que pra gente crescer, a gente passa por coração partido, passa por um amor não correspondido, tudo isso faz parte da nossa evolução, dos nossos afetos, dos nossos sentimentos, do nosso crescimento psicológico. Mas agora imagina um adolescente que está passando por mudanças, está passando por conhecimento sobre si, está ainda num processo do engatinhar psicológico, e aí de repente ele sofre. Ai, tive que dar um break de novo, que passou uma moto barulhenta novamente. Gente, agora imagina, né, esse adolescente que tá nesse processo de desenvolvimento, que tá no processo ainda de se conhecer, e aí ele confia, ele tem o seu primeiro enamoramento, o seu primeiro apaixonamento, e tá ali num processo neuroquímico terrível, né, de sensações que estão misturadas dentro do seu processo fisiológico de desenvolvimento. E aí ele sofre um estupro mental, primeiro, né?
porque ele tá dentro de uma configuração que ele ainda não conhece. Qualquer pessoa que passa por isso, até um adulto, já sofre esse estupro mental. Agora, você imagina um adolescente que tá num processo realmente de desenvolvimento e ele confiou, ele ainda tá amando aquela pessoa, ainda tá apaixonado pelaquela pessoa, e aquela pessoa pela qual ele tá apaixonado, que ele ama, que ele acredita que ele ama, ele sofre dessa pessoa uma quebra de confiança, mas uma quebra de confiança não só em relação à cisão, à separação, mas em relação à exposição, mostrando para outras possíveis pessoas que ela poderia se relacionar, ou queimando o filme geral. No psiquismo dele, o mundo se destrói. Por quê? Porque além de toda a exposição do lado emocional, do lado sexual, ainda ocorreu uma expansão pandêmica que depois volta com os haters odiosos para com aquilo que a pessoa e ainda aquilo que a pessoa ainda está se estruturando. Como que vai se reestruturar positivamente esse psiquismo desse adolescente que passou por esse agravo, né? Que passou por essa cisão que já é dolorosa, de ter que perder o amor, o encantamento, o apaixonamento por aquela pessoa, que já é doído, mas além de tudo, vir com a carga da desconfiança geral, de que ela não pode mais confiar em ninguém. Por quê? Porque a pessoa queimou o filme num cyberbullying mundial, falando que aquela pessoa tinha aquele tipo de personalidade, ou tinha aqueles tipos de manifestação da sexualidade, coisa e tal, expôs a vida tanto sexual quanto emocional daquele indivíduo. Então aqui pra gente fica uma ressalva bem grande. Graças a Deus existe sim uma proteção legal, e que vocês aí mães, vocês aí adolescentes, pessoas que estiverem passando por isso, não silencie, não tenha medo dos haters, enfrente. Se precisar, a primeira atitude é denuncie, converse com alguém que você confie. Se você tá não confiando mais em ninguém, procure ajuda profissional de pessoas que não tem nada a ver e que não tem nenhuma proximidade, por exemplo, um terapeuta que ninguém conhece, que ninguém te indicou. Procura na internet, procura no seu convênio, em algum lugar, ou se você não tem grana, vá procurar o serviço de saúde pública e psicológica e também de proteção legal no direito de uma faculdade. A maioria das faculdades, elas têm um departamento de estágio, e onde as pessoas, ou de residência, no caso de residência médica, procurem faculdades que são escolas. Ali vai ter um atendimento para o seu adolescente, vai ter um atendimento para você, se você estiver passando por isso, ou para alguém que está passando que você conhece, caso a pessoa não tenha condições de procurar um serviço privado. Procure ajuda de serviço público. Até no posto tem psicólogo, gente. Até no posto tem psiquiatra. E existe, sim, nas faculdades de direito, alunos que fazem trabalho em direito penal. Então, procurem ajuda. Não fiquem calados. Não engula. E se as pessoas te ameaçarem, enfrente. É difícil enfrentar? Quando você é adolescente, conte para uma pessoa adulta que você confie. Se você está passando por isso, conte para o seu pai, para sua mãe, para alguém da sua família que você sabe que vai te acolher e que vai, junto com você, ver qual é o melhor mecanismo para você contra-atacar ou se defender. Não fique calado. Procure sim ajuda. Psicoterapeuta, psiquiatra e também delegacia e advogado. Fica a dica.